Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da 33ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia cheio de bênçãos, que o seu dia seja realmente repleto do encontro com o Senhor e que você possa fazer experiência de Deus em todas as pessoas que você encontrar, em todas as situações que você enfrentar no dia de hoje. Para iniciar esse nosso momento de encontro, de escuta da Palavra de Deus e da Palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse dia 18 de novembro, a Igreja nos dirige a Palavra de Deus na sua liturgia. O texto do Evangelho do dia de hoje está lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Lucas 19, de 11 a 28. Ouçamos então esse texto do Evangelho de hoje, que é a Palavra de Deus, que vem nos instruir, nos iluminar, nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor,
as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros? Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Evangelho segundo São Lucas, que é muito parecido com o Evangelho de domingo passado, que falava dos talentos, que Deus dá os talentos, distribui os talentos conforme a capacidade de cada um, e que pedirá contas desses talentos. Da mesma forma, esse Evangelho de hoje fala daquele homem que irá ser coroado rei. Ele sai da sua terra, vai até uma cidade longínqua para ser coroado rei e retornar para sua terra para governar. Distribui seus bens entre alguns para que eles possam multiplicar os seus bens. Ele confia os seus bens. 100 moedas de prata para cada um daqueles 3 homens. E vai para o estrangeiro. Alguns não querem que ele seja o rei ali. Não querem ser governados por ele. Mandam emissários para tentar dissuadi-lo da ideia de ser rei. Mas ele vai e é coroado rei e volta. É uma parábola, uma história que Jesus criou para dar um ensinamento a respeito das últimas coisas, a respeito do reino verdadeiro, a respeito dos dons que ele nos oferece. Jesus veio a sua primeira vez a essa terra. Ele é aquele que fundou já o seu reino nesse mundo. Reino que está entre nós, como semente. Passou por essa terra fazendo bem, pregando, deixando a sua mensagem. E passando por essa terra, nos deixando a sua mensagem, e tudo aquilo que precisamos para viver nessa terra, ele partiu para o céu, voltou para o Pai.
como aquele rei que vai ser coroado. No próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Um dia, Jesus voltará glorioso. Voltará coroado rei. E vai pedir para nós contas do que ele nos deixou para que pudéssemos viver bem nesse mundo. Nos pedirá contas daquilo que multiplicamos das moedas que ele nos deixou para cuidar. Vai pedir contas daquilo que fizemos para nos manter cada vez mais unidos a ele e fiéis à palavra e à mensagem que ele nos deixou. Enquanto nós vivemos nesse mundo, existem tantos que não querem que ele reine entre nós, que não querem que ele reine agora já entre nós. Aqueles que disseminam ideias, pensamentos, palavras que são contrárias ao Evangelho. Aqueles que estimulam comportamentos que, ao invés de dignificar o ser humano, tornam o ser humano menos humano. Aqueles que seguem sua própria palavra ou a palavra de outros, mas não querem seguir a palavra de Deus. Aqueles que insistem em construir a sua casa sobre areia e que mesmo às vezes ouvindo a palavra de Deus, não a colocam em prática. São como aqueles que não querem que o Senhor reine entre eles. A pergunta fundamental, irmãos, como já fizemos no domingo, é: estamos multiplicando os dons que o Senhor nos dá para viver bem aqui nessa terra, para poder oferecer a Ele como frutos amadurecidos de amor, de fraternidade, de solidariedade, de justiça? Ele virá, e virá logo. A pergunta é: estamos cuidando daquilo que Ele nos deu para bem administrar em seu nome? Poderá Ele dizer para nós também: como você foi fiel nas pequenas coisas, vou te confiar esse reino inteiro e deixar você entrar na vida que não acaba? Oxalá seja assim para nós. Que realmente administremos bem os bens que não são nossos, porque tudo é de Deus, para sermos achados dignos também de entrar no céu. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me